Olá, estamos aqui para mais uma aula à distância. Espero encontrá-los todos muito bem, com muita saúde. Eu sou a professora Cláudia Pena, a nossa intérprete de Libras é a Cristiane Santana Teixeira e nós estamos trabalhando com o termo 1 e 2 da EJA, tá? E hoje o que nós vamos estudar é ciências, o tema seres vivos, reino animal. Na matemática, trabalharemos um pouco de sistema monetário brasileiro, que é o nosso dinheiro. Vamos lá? Aqui nós temos as figuras de alguns seres vivos, né? Uma figura muito bonita, por sinal. Seres vivos, nós também, os animais, as plantas. Aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos após uma grande explosão, os primeiros seres vivos que existiram na face da Terra datam de 3 bilhões e 800 milhões de anos. Aqui nós temos a figura do planeta Terra. Aqui figuras de seres vivos, animais, né, terrestres, aquáticos. Ali pessoas, né, são seres humanos, insetos, flores, plantas. Quando pensamos em um animal, fica claro que se trata de um ser vivo. Não é mesmo? Não temos o mesmo pensamento em relação a uma rocha, que não possui vida. Ela está ali paradinha e vai continuar paradinha. Mas, afinal, que características podemos analisar quando o assunto é classificar um organismo como vivo ou não? Um animal que tem vida ou não? Principais características e diferenças entre os seres vivos e não vivos. Existem diferenças entre as características dos seres vivos e dos seres não vivos. O fator mais marcante é a vida, ou seja, enquanto uns têm, outros não. Os seres vivos, organizados em níveis de classificação, são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Eles são formados por unicelulares ou mais células, pluricelulares. Necessitam de alimento para sobreviverem, reagem a estímulos, respiram e possuem metabolismo. Organização celular, eu vou falar um pouco disso, explicar para vocês. A presença de células também é uma importante característica dos seres vivos. Com exceção dos vírus, todos os organismos vivos possuem células. Crescimento. Os organismos vivos apresentam a incrível capacidade de crescimento. Organismos multicelulares podem apresentar o aumento do tamanho das células ou o aumento de células em seu corpo. Os unicelulares aumentam apenas o volume das células. Metabolismo. As reações químicas que ocorrem em um organismo relacionam-se com a formação de destruição de moléculas, são chamados de metabolismo. Temos a capacidade de reagir a estímulos. Os seres vivos apresentam irritabilidade, são capazes de reagir a um determinado estímulo, como luz e temperatura, e de dor. Quando sentimos alguma dor, a gente reclama, a gente faz careta e assim por diante. Reprodução. Os seres vivos são capazes de gerar descendentes por meio da reprodução. Essa reprodução pode envolver gametas ou não. Hereditariedade. Essa hereditariedade que nós vamos falar agora, quando você herda alguma coisa de pais, de mãe, hereditário na família, aquela família ter algo parecido, algo igual, isso é hereditariedade. As características de um ser vivo podem ser transmitidas para seus descendentes. Essa capacidade é conhecida como hereditariedade e está relacionada
com a transparência do nosso material genético. O DNA, uma palavra tão ouvida, né, gente? Quando nasce uma criança, que a mãe quer saber, né, quem é o pai, ou quer provar que ele é o pai, né, que ele deve ter alguma negatividade, ela pede o DNA. Eu vou explicar, falar um pouquinho para vocês do que vem a ser o DNA, para vocês entenderem melhor. O DNA é considerado material hereditário da vida. Exemplos de seres vivos: animais, plantas, fungos, algas, bactérias. Aqui nós temos algumas figuras que eu quero que vocês dêem uma olhada, figuras muito bonitas por sinal, que a nossa fauna e flora é muito rica, muito bonita, né, gente? Aqui nós temos exemplos de seres não vivos: água, ar, solo, gases, fogo, rocha. Aqui nós temos exemplos de seres não vivos, as fotos, né? As rochas, a água. Agora nós vamos para o reino animal. Os animais domésticos são aqueles que estão acostumados a viver com o ser humano. Esses animais agem assim como resultado de uma série de processos para domesticá-los. Aqui nós temos alguns animais que nós temos em casa, né, gente? Os domésticos é porque nós temos em casa. Os animais domésticos apresentam alguns atributos, como sociabilidade, fecundidade em cativeiro e mansidão. Essas características podem ser observadas, por exemplo, em gatos, galinhas, cachorros e cavalos. Aqui nós temos algumas figuras, fotos desses animais. Os animais silvestres podem até mesmo apresentar um comportamento agressivo quando em contato com o homem, como o exemplo, o papagaio, o tamanduá, o sagui, a jiboia, o jacaré e a arara. Aqui nós vamos falar um pouco do tráfico de animais, que é uma coisa que é ilegal e nós devemos preservar, que tem muitos animais em extinção e nós vamos trabalhar um pouquinho disso agora. O tráfico de animais é considerado um crime contra o meio ambiente, podendo resultar em detenção e multa, ou seja, da cadeia. É possível comprar animais silvestres de maneira legal, em criadouros licenciados e legalizados. Esses animais, ao serem vendidos, apresentam marcações que garantem que eles não foram retirados da natureza de maneira ilegal. Eles são registrados, sabe de onde vieram e para onde vão. Aqui nós vamos ver a classificação dos animais. Os animais dividem-se em dois grupos: os vertebrados, que são os que têm ossos que quebram, né? E os invertebrados, animais que não quebram, não têm ossos. Os animais vertebrados são os que têm aquele esqueleto interno. Há 5 tipos de vertebrados: os mamíferos, as aves, os répteis, os peixes e os anfíbios. Aqui nós temos fotos de alguns animais mamíferos, são os animais que mamam, né? Os mamíferos são animais vertebrados que, quando filhotes, se alimentam do leite das mães, ou seja, nós, seres humanos, somos mamíferos. Eles podem ser aquáticos ou terrestres, água ou terra. Exemplo de mamíferos aquáticos: baleia e golfinho. Exemplos de mamíferos terrestres: gato, cachorro, macaco, cavalo e leão. Aqui nós temos fotos de algumas aves, muito lindo por sinal. As aves são animais vertebrados que nascem de ovos. Elas têm o corpo coberto por penas, além de patas, bico e asas. Exemplos: galinha, beija-flor, arara, pinguim e papagaio. Agora nós vamos estudar um pouquinho dos peixes. Os peixes são animais vertebrados aquáticos
que possuem a pele coberta por escamas. Eles também têm a capacidade de respirar embaixo da água. Exemplos: tubarão, sardinha, peixe-palhaço e cavalo marinho. Aqui são os répteis, né? Os répteis são animais vertebrados que podem ter a pele coberta por escamas ou por uma carapaça. A maioria dos répteis são animais terrestres e que nascem de ovos. Exemplos: cobra, jacaré, tartaruga, iguana. Aqui são os anfíbios, né? Os anfíbios são animais vertebrados que têm a pele lisa e úmida. Por isso, vivem perto de locais com água, como rios, lagos e mar. Uma característica dos anfíbios é que eles nascem na água e se desenvolvem na terra. Exemplos: sapo, rã, perereca, salamandra e cobra cega. A cobra cega é mais comum, né? Que a gente vê mais assim, às vezes em terrenos. Os animais invertebrados são os que não têm esqueletos internos. Nascem de ovos, mas entre eles há grandes diferenças. As lesmas, os moluscos e os insetos são animais invertebrados. Não têm esqueleto. Invertebrados. Aqui nós temos algumas figuras de animais invertebrados. Vimos ali o escorpião, a abelha, o polvo, né? Todos esses são invertebrados. Além dessa divisão, muito importante, os animais têm outras diferenças, como, por exemplo, a forma como nascem, a cobertura do corpo, a alimentação, a forma como respiram e como se deslocam. Agora nós vamos para algumas curiosidades sobre esse tema estudado hoje. O maior animal do planeta é a baleia azul. Esse mamífero atinge impressionantes 30 metros de comprimento e pode pesar mais de 160 toneladas. Lembrando aí que cada 1.000 quilos nós temos 1 tonelada. Então, vamos fazer a continha? Aqui nós temos a foto da baleia. O animal mais forte do planeta é o besouro rinoceronte. Apesar de seu pequeno tamanho, ele é capaz de suportar o equivalente a 850 vezes o seu próprio peso. Pasmem vocês, eu falei isso mesmo. Ele suporta 850 vezes o seu peso. Aqui nós temos a foto desse besouro, né? O animal mais alto do planeta é a girafa. Os machos dessa espécie atingem 5,5 metros de altura, enquanto as fêmeas possuem 4,5 metros. Aqui nós temos a foto de uma girafa. Agora nós vamos testar um pouco os nossos conhecimentos, né? Vamos para as atividades. 1. Animais mamíferos são aqueles que mamam enquanto filhotes. Assinale abaixo os animais mamíferos. Ali nós temos a coruja, o gato, a baleia e a cobra. Então, o gato e a baleia são chamados de mamíferos. 2. Escreva o nome de 3 animais vertebrados e 3 invertebrados. Ali vocês podem estar anotando para depois estar vendo com calma. Os vertebrados nós temos cachorro, cavalo, urso. Invertebrados: polvo, água-viva, minhoca. 3. Quais são as principais causas da extinção dos animais? O que causa que acabe com algumas raças específicas de alguns animais? A extinção, o término, desmatamento, de tráfico de animais, caça ilegal. Muitas vezes também nós temos as queimadas, né, que é muito comum. 4. Existem muitos animais em extinção em nosso planeta. Quais animais da nossa floresta amazônica estão em extinção?
Ali nós temos a opção tartaruga, cachorro, arara azul. Nós temos a opção onça pintada, mico, leão dourado, arara azul. Nós temos a opção leão, onça pintada e arara azul. Os animais que apresentam aí agora a extinção, que estão em risco de extinção, são a onça pintada, o mico, leão dourado e a arara azul. 5. Os seres vivos são organismos formados por uma ou mais células, possuem capacidade de reprodução e apresentam crescimento, metabolismo e respostas a estímulos. Na lista abaixo, assinale os seres não vivos. Ali, o que está em vermelho são os seres não vivos. Nós temos a opção ar, peixe, pedra e terra. O peixe tem vida, né, gente? Ele nasce, cresce e morre, então ele tem vida. E o que não tem vida ali é o ar, a pedra e a terra. Agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Sistema monetário brasileiro, que é nada mais que o nosso dinheiro, o valoroso dinheiro brasileiro, que hoje é representado no Brasil pelo real. A moeda é o real. Que nós temos a figura, né, de uma moeda de R$1, atrás uma nota de R$100. Vou falar um pouquinho sobre o nosso dinheiro. Nosso dinheiro é chamado de real. Com ele compramos as mercadorias que necessitamos, como arroz, feijão, carne, verdura, legumes, frutas, leite, roupa, calçados, brinquedos e várias outras mercadorias. O real se representa em forma de moeda e cédulas, que são as notas. Cada moeda ou cédula possui um valor determinado em sua face, o desenho. O símbolo do real é dado por um R e um S, que nós chamamos de cifrão, né? Cortadinho ali. Agora aqui nós temos o valor do dinheiro, quanto vale cada nota dessa, né? Cada nota específica, cada moeda tem um valor. Aqui no caso, quando eu represento com o símbolo 0,01, eu tenho 1 centavo, que é aquela moeda ali. Nós temos também no Brasil a moeda de 5 centavos, que é representada por essa moeda. Aqui nós temos a moeda de 10 centavos, a moeda de 25 centavos, a de 50 centavos e a moeda de R$1. Em termos de moeda, são essas que nós temos. Depois, agora, nós vamos para as notas, né? Nós temos a nota de menor valor, que é a de R$2, que é essa nota que aparece aí. Depois, nós temos a de R$5, a de R$10, R$20, a de R$50, a de R$100. Agora nós vamos praticar um pouco as atividades propostas. São os exercícios. Exercícios para trabalhar a soma e contagem de dinheiro. Faça mentalmente, de cabeça, a soma das células de dinheiro e moedas e escreva o valor total em reais. A. Faça a soma das 4 cédulas de dinheiro e das 2 moedas. Ali nós temos 1, 2, 3, 4 moedas de 4 notas de R$50, que equivale a R$200. Mais 2 moedinhas de 10 centavos, nós temos R$200,20 nessa figura. Agora, B. Qual é a quantia total em reais, somando as cédulas de dinheiros e moedas? Ali nós temos uma nota de R$20, 2 moedas de R$50 e uma de 25 centavos. Então, vamos ver quanto a gente tem? R$21,25. C. Qual o valor financeiro total representado por essas notas de dinheiros e moedas?
Ali nós temos uma nota de R$100, duas notas de R$10, uma moedinha de 25 centavos e uma moedinha de 10 centavos. Vamos somar? 100 mais duas de 10, R$120 e 35 centavos. É o valor que representa essa figura. D. Qual é a quantia total em reais, somando as cédulas de dinheiro e moedas? Ali nós temos duas notas de R$5, uma nota de R$50, uma moeda de R$1 e uma moeda de 5 centavos. Qual o valor total que nós temos? 50 mais 5, 55, mais 5, 60. R$60 mais R$1, R$61 e 5 centavos. R$61,05. E, somando as cédulas e moedas abaixo, quanto de dinheiro tem ao todo? Vamos lá? Nós temos duas notas de R$2, uma nota de R$5 e duas moedinhas de 10 centavos. Então, nós temos 5 mais 2, 7, mais 2, R$9. Nós temos R$9,20. Muito bem. Agora nós vamos para alguns desafios, os chamados desafios matemáticos. 1. Márcia tem uma moeda de 10 centavos e quer trocá-la com Mário por moedas de 5 centavos. Quantas dessas moedas ela vai receber? Ela tem uma de 10, ela quer trocar por moedas de 5. Então, ela vai receber duas moedinhas de 5 centavos. 2. Quantas moedas de 10 centavos é preciso para somar R$1? Eu tenho 10 centavos, moedas de 10 centavos. Quantas eu preciso para somar R$1? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1. Então, eu preciso de 10 moedas de 10 centavos para somar R$1. 3. Paulo tem 5 moedas de 50 centavos. 5 moedas de 50 centavos, entenda bem. Quanto ele tem em dinheiro? Ali nós vamos somar os 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Nós temos as alternativas ali. Ele tem 2,50, ele tem 1,50, ele tem 1 ou ele tem R$2. Se ele tem 5 de 50, ele tem R$2,50. Observe as moedas em uso no Brasil. Ali nós temos todas as moedas que nós usamos no Brasil. De 1 centavo, 5, 10, 25, 50 e R$1. Essas são as moedas. Agora responda. A. Há quantas moedas de R$1 usam em nosso país? Quantas moedas de R$1 em uso no nosso país? Que eu acabei de mostrar. 6 moedas. B. Qual moeda tem valor maior? Daquelas que eu apresentei para vocês, qual a moeda tem maior valor? A de R$1. Muito bem. C. Qual moeda tem valor menor daquelas que eu apresentei para vocês? 1 centavo. Muito bem. 6. Ricardo pagou com R$100 uma compra no valor de R$76. Quanto recebeu de troco? Vamos lá. Ele tinha R$100. Ele gastou R$76. Quanto ele recebeu de troco? R$24. Muito bem. Essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.